Queridos irmãos, queridas irmãs, prezados alunos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que estamos começando mais uma aula de teologia. No Instituto Etnos tenho o prazer de recebê-los nesta videoaula. Desta feita estaremos estudando sobre os livros poéticos, que compreendem 5 livros da Bíblia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E hoje nós estaremos estudando sobre o livro de Jó, que é o livro que fala sobre o grande problema do mal. O tema do livro de Jó tem a preocupação de trazer o desenvolvimento desta reflexão bíblica a respeito da solução, da busca da solução deste problema chamado o mal. Ao longo dos anos, dos séculos, muitos estudiosos, biblistas, eruditos e teólogos têm procurado compreender esta problemática a respeito do mal. Portanto, este livro de Jó, juntamente com os demais livros que eu citei, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são chamados livros poéticos, porque a sua composição literária trata sobre assuntos bíblicos narrados de forma poética. E o livro de Jó, queridos alunos, ele também é chamado o maior poema literário do Velho Testamento, considerado o livro de Jó um dos mais antigos livros da Bíblia, junto com o livro do Gênesis. Sobre a historicidade de Jó, os eruditos conjecturam que Jó viveu no período dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Jó é um personagem histórico bíblico que surgiu antes do período da lei de Moisés. Nós temos uma referência no livro de Ezequiel, quando Deus faz menção da autenticidade do livro e do personagem Jó. Portanto, Jó não é um personagem fictício, mas é um personagem histórico que por aqui passou sobre a face da terra, e o seu legado é um legado de paciência e resiliência a despeito do mal que veio sobre ele. Sobre a autoria do livro de Jó, nós não temos condições de afirmar categoricamente quem escreveu esta obra, mas existem teses prováveis, conjecturas. Por exemplo, o próprio Jó é uma tese. Outra tese, talvez Eliú fora o autor. Outros dizem Salomão e Moisés. Então, todos esses nomes citados são apenas conjecturas, não temos como definir a autoria. Em relação à data em que foi escrito o livro de Jó, também é um outro problema que a teologia não conseguiu resolver. Os teólogos que acreditam que Moisés é o autor da obra conjecturam que o livro foi escrito por volta do século XV a.C. Outros eruditos que defendem o posicionamento que Salomão foi o seu autor, defendem a tese que o livro foi escrito no século X a.C. Ou seja, não há uma concordância e uma unanimidade entre os círculos teológicos sobre a autoria e a data do livro de Jó. Nós vamos então, ao longo da narrativa bíblica do livro de Jó, queridos alunos, analisar vários questionamentos. Por exemplo, o livro de Jó é o único livro da Bíblia que aborda com clareza extrema sobre a questão em foco, ou seja, o problema do mal. No que consiste o problema do mal? Essa é a grande interrogação que tem permeado
toda a humanidade, há milênios e há milênios de anos. Este é um problema que consiste em explicar como é que pode haver tanta maldade sobre a face da terra. E no livro de Jó, nós vamos encontrar este mal mais exacerbado, mais exponencial, mais manifesto diante de um homem justo, reto e temente a Deus. Então, nós vamos agora definir para vocês, filosoficamente, alguns conceitos de mal, do termo mal. Existe o mal natural, que é o mal que diz respeito aos acidentes, às inundações, terremotos, incêndios, enfermidades. Então, estes problemas que acontecem do ponto de vista da natureza são identificados como o mal natural. Então, existem os males que derivam diretamente da vontade e dos atos maus dos homens, que são coisas naturais que afligem todas as pessoas. Sobre isto, é um outro conceito que eu quero analisar com vocês. É o mal moral. O que é o mal moral? São os males que derivam diretamente da vontade e dos atos maldosos do ser humano. Por exemplo, guerras, matança, desumanidade, entre outros exemplos. Então, nós temos aí mal do ponto de vista natural, que são as intempéries da natureza, e o mal moral, que é uma decorrência dos atos pecaminosos da humanidade. Fruto, herança que o homem herdou da natureza adâmica, do pecado de Adão. Queridos alunos, Deus às vezes permite que Satanás provoque, fomente o justo mediante as dificuldades da vida, com o propósito de purificar a nossa fé, assim como o ouro é refinado pelo fogo. Essa questão da permissão de Deus, teologicamente, nós temos duas vontades de Deus: a vontade diretiva, que é a vontade soberana e o propósito maior de Deus em nossas vidas. E a vontade permissiva, quando Deus delega, concede para que algum agente possa estar realizando alguma coisa mediante a permissão do eterno Deus. No caso de Jó, Deus permitiu que Satanás afligisse Jó em várias áreas da sua vida. Essas permissões de Deus são pedagógicas porque Deus visa em nós um crescimento espiritual para com o seu povo. Esses métodos didáticos de Deus parecem esquisitos, estranhos e contraditórios. Mas o Senhor Deus, ele tem propósitos e patamares elevados para aqueles que são provados, aprovados e serão, depois da prova, promovidos. Então, queridos, temos algumas informações aí sobre dados estatísticos do livro de Jó. O livro tem 42 capítulos e 1070 versículos. O pano de fundo histórico começa no capítulo 1, sobre um cenário no céu. Veja aqui na imagem, colocamos a palavra céu entre parênteses, entre aspas. Essas aspas na palavra céu não é que Satanás ele entrou no céu onde Deus habita para ter um diálogo com Deus. Porque existem 3 céus. O primeiro céu é o atmosférico, onde os meninos soltam os pipas e os aviões estão sobrevoando. Existe o segundo céu, que é o céu estelar, que é o céu onde estão os planetas, Sol, Lua, estrela e toda a Via Láctea, todo o universo cósmico. O terceiro céu é onde está o paraíso,
é aquele lugar que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. O terceiro céu é onde está o trono de Deus, e para lá a igreja estará vivendo para sempre com o Senhor Jesus após o seu arrebatamento. Então, a expressão entre aspas, céus, e um diálogo que ocorreu entre Satanás no meio dos anjos, conversando Satanás com Deus, foi entre o primeiro e o segundo céu, ou seja, entre o céu atmosférico e o céu estelar. Jamais Satanás ele estaria tendo essa conversa com Deus no terceiro céu, porque de lá ele já foi expulso quando ele se rebelou contra o próprio Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, queridos alunos, nós temos aí um diálogo começando com o próprio Senhor e o assunto central dessa conversa era sobre a fidelidade de Jó. Jó, ele é o alvo da conversa. Satanás ele persiste, insiste que Jó ele serve a Deus por interesse, que ele é fiel a Deus porque ele tem os bens patrimoniais. E ali começa uma disputa, uma batalha no mundo espiritual. A partir de então, começa o sofrimento deste homem Jó, porque Deus permite que Satanás toque em Jó, com uma exceção, que não o mate. Isto significa que Jó passa a ser agora um objeto de hostilidade no mundo cósmico. Jó passa a ser submetido a testes e provas terríveis, do qual seus muitos sofrimentos fizeram parte. E com o sentimento e permissão da parte de Deus, o Satanás começa a atacá-lo em várias áreas da sua vida. Então, queridos, nós perguntamos diante desta situação, Satanás atacando Jó, tocando nos bens de Jó, surge a pergunta: por que os justos sofrem? Esta é a pergunta feita depois que Jó perde a sua família. Ele enterrou 10 filhos, com exceção da esposa, que foi a única sobrevivente da família. Ele perde as suas riquezas, os seus bens patrimoniais. Ele perde a sua saúde. E então surge neste momento de turbulência da sua vida os amigos de Jó, aspas para a palavra amigos. Surgem 4 personagens, Elifas, Bildade, Zofar e Eliú. Eles aparecem para confortá-lo, mas em seguida esse conforto vira discussão, briga e acusações. Meus amados alunos, minhas amadas alunas, a Bíblia ela explicita que Jó ele era oriundo da terra de Uz. Aqui está a localidade do patriarca Jó. Era Uz, um território extenso que ficava na região leste do Jordão, incluindo as regiões Edom ao sul e as terras arameias ao norte. Nas fronteiras da Idumeia, quando falamos Idumeia, estamos falando da terra habitada pelos povos edomitas ou moradores da montanha de Seir, que são os descendentes de Esaú. Então, essas fronteiras da Idumeia também compartilha com a região da Arábia, que hoje é chamado de Jordânia. Então, biblicamente, esta é a região da terra de Uz, onde habitava o patriarca Jó. Então, queridos alunos, nós temos agora o significado do nome Jó. No original hebraico, há pelo menos 3 significados para este nome. Número 1, Jó significa o que se volta para Deus. Número 2, o nome também pode significar o atacado. Número 3, o perseguido. A Bíblia ela lista as qualidades morais deste homem de extremo caráter. Jó, a Bíblia diz que ele era sincero, que ele era justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Sacerdote do seu lar. A despeito de todas essas qualidades,
A Bíblia nos ensina que Deus não poupou Jó das duras provações. Nós cristãos evangélicos nos questionamos por que estamos passando por tal problema. É absolutamente normal nós cristãos, meros mortais de carne e osso, passarmos pelas vicissitudes, pelas intempéries, pelos problemas, pelas dificuldades da vida. O justo e o não justo, o crente e o não crente, o salvo e o não salvo, todos passam por problemas na face da terra. Não é porque somos salvos em Cristo Jesus que estamos imunes dos problemas do cotidiano. Haja vista o caso clássico da Bíblia do patriarca Jó. Então Jó, queridos, tinha uma linda família, uma boa esposa, 7 filhos, 3 filhas. E olha, na cultura judaica, 7 filhos simboliza a bênção da plenitude de Deus. Eles formavam, então, a família de Jó, uma unidade substancial, unida, uma unidade familiar próspera e abençoada, estabilizados economicamente, na saúde, na família, na sociedade. Então, para os hebreus, Jó, ele tinha todas as indicações da bênção divina, porque ele era próspero, feliz e uma família abastada. Mas, vejam bem, a sua riqueza consistia em 11.000 animais, divididos assim: animais para o trabalho, animais para a alimentação, animais para o transporte. A casa de Jó era grande, vasta, muitas propriedades, muitos empregados. Ele tinha muitas posses e bens patrimoniais. Era um grande empresário, um grande fazendeiro, um grande empreendedor da sua época. Um homem sábio, respeitado, empreendedor, próspero, trabalhador, e tudo que ele fazia prosperava. Um homem de sucesso. Jó era uma bênção, além do seu caráter moral, cujas qualidades já citamos: sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó estava nadando na bênção, nadando na bênção. E aí, queridos, a Bíblia diz no capítulo 1, verso 19, que o vento deu nos 4 cantos na casa de Jó, e ele teve as percas materiais, 7.000 ovelhas. Então, da lã das ovelhas se faziam a confecção das roupas da região de Uz e das cidades circunvizinhas. Jó certamente foi dono de grandes confecções pelas lãs produzidas por suas 7.000 ovelhas. Os camelos e os jumentos, 3.000 camelos e 500 jumentas. As jumentinhas eram os animais que os pobres se locomoviam, e os camelos eram os transportes que os ricos se locomoviam. Então, Jó tinha uma grande frota de transporte para a sua época do Antigo Oriente. E tinha 500 juntas de boi, como se Jó tivesse um grande frigorífico com provisão alimentícia de forma exponencial. Tudo isso ele perdeu, porque o vento deu nos 4 cantos da casa e os seus animais morreram. Então, amados, ali ele está perdendo 11.000 animais. Ele tem percas sentimentais, porque ele faz o sepultamento de seus 10 filhos. Ele sofre a rejeição da esposa, da sociedade, dos amigos, e sobrou para ele um caquinho de telha, e ele foi se assentar no lixo, no monturo, que na época bíblica as cidades eram muradas e o monturo da cidade ficava na parte externa. Jó estava abandonado pela sociedade, pelos amigos e perdeu o apoio também de sua esposa. Ele é acometido de uma enfermidade, a elefantíase, um tipo de câncer maligno que dá na pele. Outras enfermidades, a Bíblia fala que acometeram o corpo de Jó. Ele foi acometido de tumores malignos, coceira insuportável, os seus membros ficaram inchados. Jó teve úlceras que faziam surgir vermes. A pele de Jó estava com pus
e a sua carne apodrecendo. Ele teve diarreia, febre, mau hálito, calafrios, tosses, dores nos ossos, depressão, sentimento de pânico, pesadelo, insônia. Eu convido a cada um dos queridos alunos a lerem os 42 capítulos do livro de Jó, a lerem o livro do Instituto Etnos comentado por mim e pela professora Leila, a relerem esses slides que nós estamos encaminhando para vocês em nossos grupos WhatsApp e assistirem este vídeo novamente para vocês fazerem a reflexão desta passagem bíblica, deste livro da Bíblia, deste personagem histórico da Bíblia, o patriarca Jó. Em sua agonia, queridos alunos, Jó, ele retirou-se para o lixo para ali morrer. E o Jó, que ele era o respeitado príncipe árabe, então ele teve que abandonar a sua casa e ele para agora nesse monturo com um caquinho de telha, esperando o momento para que ele descesse à sepultura. Sobre a esposa de Jó, há muitos críticos que falam mal dela, mas olha, não estou aqui fazendo apologia da esposa de Jó, mas eu também não posso concordar com aqueles que criticam a esposa de Jó, porque aqueles que pregam e criticam a esposa de Jó teriam estrutura para passar uma prova com o seu cônjuge e não abrir a boca para não reclamar, para não murmurar? Se não murmuramos e não reclamamos, então este deve ser o nosso ideal cristão, porque a murmuração nós sabemos que é um pecado que a Bíblia condena. E essa mulher agora, ela tem no seu entendimento as seguintes razões. Ela diz para Jó: você é reto, sincero, temente a Deus, se desvia do mal, e tudo isso aconteceu, só te resta uma coisa agora: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, para a mulher de Jó, o que estava claro? Ela conhecia a integridade do marido e sabia que ele era um homem reto. Então, a sua conclusão era óbvia. Olha o que passava na cabeça da mulher de Jó. O ser humano, eles estão por conta própria e a bondade não compensa. Isso muitas pessoas também imaginam e pensam hoje. Eu sou uma pessoa boa, não roubo, não fumo, não faço coisas erradas, não uso drogas, não falo mal do próximo e todo esse mal tem acontecido sobre mim. Não vale a pena ser uma boa pessoa. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado para não entrar nessa reflexão da esposa de Jó. Mas também, em contrapartida, não é de bom alvitre que a gente fique criticando ela. Nós precisamos fazer a nossa análise introspectiva. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. E a esposa de Jó começou a fazer o exame da vida do marido. Isso daí tudo está acontecendo, então só te resta uma coisa, Jó: amaldiçoe esse Deus e morre. Por isso que nós temos que cuidar da nossa boca, da nossa língua, porque nós não sabemos a razão do mal. Por que o mal está acontecendo? Porque toda essa luta que o Jó passou, Deus não falou para Jó: ô Jó, o diabo falou comigo aqui, pediu se eu dou permissão para ele tocar em você. Não. Toda a narrativa dos 42 capítulos do livro de Jó, em momento nenhum a Bíblia diz que Deus disse a Jó a razão do problema que ele estava passando. Jó passou pela prova e Deus não lhe deu satisfações. Então, quais eram as intenções da esposa de Jó com a fala dela? Dá para o marido um alívio emocional. Olha, Jó, você não precisa mais procurar explicações para todo esse sofrimento. E você também precisa de um alívio físico. Por quê? Porque se você blasfemar, Jó, no entendimento da cabeça da esposa, você vai trazer a morte sobre si. E aí você morrendo, você descansa e o problema acaba. Hoje, muitas pessoas querem acabar o seu problema através da prática da eutanásia, e outros através da prática do suicídio.
O que a esposa do Jó está sugerindo ali é para o Jó dar um cabo na sua vida. Então, a prática da eutanásia e a prática do suicídio tem sido uma válvula de escape, entre aspas, na mente das pessoas que acreditam: se eu morrer, o meu problema acaba. Queridos, o problema existe para ser resolvido. E o Deus de Israel é o Deus que soluciona os problemas. Só que, veja bem, 42 capítulos de Jó. O problema dele começa no capítulo 1. Deus só vai resolver o problema no capítulo 42. Mas Deus deu vitória para Jó. Mas antes que Deus desse vitória, quem que aparece lá no lixo? Quando Jó está com o caquinho de telha? Os seus amigos. Elifas, o temanita. Gênesis capítulo 36, verso de número 2, diz que Esaú casou com Ada. E do casamento de Esaú com Ada, nasce Elifas. Elifas, ele tem um caso com a sua concubina Timinate. E Timna, a concubina de Elifas, tem um filho chamado Amaleque. Então, Elifas, que é o amigo de Jó, que aparece lá no monturo, ele é filho de Esaú e pai de Amaleque. Os amalequitas, descendentes de Amaleque. Amaleque, filho de Elifas. Elifas, que aparece na história de Jó, é o filho de Esaú. Esaú teve 3 mulheres, mas a mãe de Elifas é Ada. Você encontra essa referência em Gênesis capítulo 36, de 1 a 12. Então, queridos alunos, queridas alunas, nós temos o Elifas ali fazendo 3 discursos para Jó. Primeiro discurso, ele chega lá no monturo de forma suave, delicada, querendo, né, passar assim um melzinho, uma mãozinha assim, um cafuné na cabeça do Jó. Quando ele chega no segundo discurso, ele muda o tom. E o que acontece? O Elifas, ele fica irritado porque o Jó não dá ouvidos ao seu conselho. Espera aí. O conselheiro não tem que ficar irritado porque alguém não quer ouvir o conselho. A função do conselheiro é dar o conselho. Se a pessoa vai aceitar ou não, é com a pessoa e não com o conselheiro. Aí o terceiro discurso do Elifas. Ele perde a paciência com o Jó e começa a acusar que o Jó está em pecado e o pecado é oculto. Isso acontece hoje na nossa sociedade, sobretudo no contexto religioso evangélico. Quando algum crente fica doente, aqueles crentes da acusação que tem o espírito de Elifas começam a dizer que fulano está doente porque tem pecado oculto. É absolutamente normal nós, crentes de carne e osso, seres humanos normais, terem as doenças. É o processo do envelhecimento, é o processo da nossa origem, da carga genética, do DNA, entre outros fatores. Há vários fatores. Então Elifas começa a acusar Jó, dizendo que ele tem pecado oculto. Que amigo é esse? Irmãos, isso não é amigo, não. Não é amigo. Aí nós temos um outro personagem da Bíblia, que é Bildade. O Bildade, a Bíblia fala que ele era o sunita. Bildade, o sunita. Gênesis capítulo de número 25, diz assim: Abraão casou-se com a outra mulher chamada Quetura. Verso 2. E ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Suá, que é o filho caçula de Abraão com Quetura, é o pai dos suítas. E Bildade era suíta. Então Bildade, o suíta, ele é da descendência de Abraão que casou com Quetura. Ele também chegou lá no lixo para dar conselhos para Jó. Ele fez aí 3 discursos. No primeiro discurso, o Bildade,
ele toma a mesma posição que o Elifas. Ele já chega acusando com os dois pés no peito do Jó. Se o Jó está doente, perdeu os filhos, perdeu os bens patrimoniais, está na cinza com um caquinho de telha, como é que vem um amigo com os dois pés no peito para comer o fígado do Jó? Bildade chegou com tudo ali, ó, acusando Jó. Aí ele fez um segundo discurso. No segundo discurso, ele chama o Jó de animal irracional. Você conhece alguém que chama fulano, fulano é um jumento, fulano é um cavalo, fulano é um burro, fulano é um asno, fulano é um bicho tal. Quando nós ofendemos alguém, chamamos alguém de ser irracional e damos o nome de um animal para o ser humano, nós estamos ofendendo a imagem e a semelhança de Deus, que é o próprio ser humano. E Bildade está agora ofendendo Jó no segundo discurso, chamando ele de animal irracional. Isto não é amigo. Não, isto não é amigo. Aí ele mudou o tom no terceiro discurso. O que o Bildade faz? O Bildade, ele começa a discutir com o Jó, só que acontece o seguinte, o Jó fala alguma coisa para o Bildade e conforme o Jó vai dando resposta, o Bildade ele fica sem argumento de réplica. Então Deus dá a palavra de sabedoria na boca do Jó e o Bildade fica sem condição de argumentação. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando nós estamos passando pelos nossos problemas existenciais, pelos nossos problemas pessoais, pelos nossos problemas individuais, como foi o caso de Jó, nós precisamos de amigos que estejam do nosso lado, nos apoiando, não nos criticando, não nos acusando, não dizendo que temos pecado oculto. Os amigos de Jó existem hoje na contemporaneidade, disfarçados de uma piedade religiosa hipócrita. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça, para que possamos vencer como Jó venceu e o nome do Senhor ser glorificado. Mais um amigo de Jó aparece. Nós temos agora Zofar. Vou ler o texto aqui em Gênesis capítulo 4, verso 19 e 22. Zofar era naamatita, amigo de Jó. Gênesis 4, verso 19, diz que Lameque casou-se com Zilá. O verso 22 do capítulo 4 de Gênesis diz que este casal, Lameque e Zilá, que eram descendentes de Caim, tiveram 2 filhos, Tubal-Caim e uma menina chamada Naamá. Naamá, que é filha de Zilá com Lameque, descendentes de Caim. Naamá, ela é a responsável da geração dos Naamatitas. Da geração dos Naamatitas nasceu Zofar. Zofar aqui é o próximo amigo de Jó. Ele promove 2 discursos. Ele chega lá no caquinho, lá no lixo onde o Jó está com um caquinho de telha e o Zofar diz no primeiro discurso. Olha como é que ele chega. Ele chega atacando Jó com furiosas palavras e começa a repreender com sarcasmo. Oh, meus amados, não bastava um amigo problemático, não bastasse 2 amigos problemáticos, chega agora para Jó o terceiro amigo problemático, Zofar, atacando com palavras e sarcasmo, ridicularizando a situação deprimente de Jó. No segundo discurso, o tom do Zofar ficou pior do que o tom do primeiro discurso. Porque agora, Zofar, cheio de fúria, ele começa a lançar palavras venenosas, atacando de forma contundente a pessoa de Jó. Então, meus amados irmãos e amadas irmãs, queridos alunos, olha, é triste, mas eu tenho aqui uma informação sobre o Zofar.
Ao contrário dos outros amigos que eu já citei, o Zofar não se arrependeu e somente com o coração e com a oração e a intercessão de Jó é que a ira de Deus sobre ele foi aplacada, porque a Bíblia diz lá no capítulo 42 que para o Jó ter vitória, ele foi obrigado a orar pelos seus amigos. Como é que você vai orar pelos amigos que te acusam? Tem gente que faz oração contrária, pedindo para Deus matar fulano de tal. Oração contrária é macumba gospel. A gente não pode fazer um negócio desse, não. A gente tem que orar abençoando o nosso próximo. A gente tem que orar ministrando a bênção sobre o nosso próximo, mesmo que o nosso próximo se levante contra nós. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aqueles que nos perseguem. Agora nós temos o quarto amigo de Jó, Eliú. Este Eliú aí, ele era o Buzita, filho de Baraquel, da família de Rão. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 22. O texto fala que Abraão, ele teve o seu irmão Naor, que casou com uma mulher chamada Milca. Então, Naor, irmão de Abraão, Naor casou com Milca, e deste relacionamento eles tiveram os seguintes filhos. Vamos então ler o texto. Passado algum tempo, capítulo 22 de Gênesis, verso 20. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Primeiro filho, Uz, depois Buz, depois Quemuel, depois Quezede, depois Azo, depois Pildas, depois Lidraf e depois Betuel. O nome que interessa é o segundo da linha sucessória, o Buz. Buz é filho de Naor com Milca. Buz é pai dos Buzitas. E na região dos Buzitas nasceu Baraquel, que é o pai de Eliú. Eliú é este quarto amigo de Jó que aparece, e o título do nosso slide diz que dos amigos de Jó, Eliú foi o pior de todos. Então não bastasse ter vindo o amigo 1, Elifas, o amigo 2, Bildade, o amigo 3, Zofar, agora vem o pior de todos, o amigo 4, Eliú. Eliú, ele apenas profere um discurso, mas é um discurso muito extensivo, e ele quer dar uma de senhor sabe tudo, porque ele chega para o Jó, querendo explicar os propósitos da aflição, depois ele quer dar aula para o Jó sobre quem é Deus, depois ele quer dar aula para o Jó, dizendo sobre as vantagens de uma vida piedosa, não é? Enfim, o Eliú, ele vai chegando lá querendo dar uma de senhor sabe tudo. Então, ele traz lições para ensinar Jó, mas no final das contas, ele estava ali, não como professor, mesmo querendo dar uma de sabichão, ele estava ali, era para acusar o seu amigo Jó. Irmãos, quem está no sofrimento que nem o Jó, não é para a gente ficar dando aula de teologia, ok? Quem está no sofrimento que nem o Jó, não é para a gente ficar dando uma de senhor sabe tudo. Quem está sofrendo semelhantemente ou numa proporção próxima de Jó, ou qual for o tipo de sofrimento que cada um passa no cotidiano, nós, como amigos do próximo, não podemos chegar lá e ir para cima das pessoas querendo dar lição de moral. Não. Esse momento é o momento em que a Bíblia diz assim, ó, chorai com os que choram. Chorai com os que choram. Muitas das vezes, as pessoas não aceitam ajuda. Então, a gente também só tem condições de ajudar quem aceita ajuda. Jó está precisando de ajuda, mas esses 4 amigos aí, eles não estão ajudando, não.
Vem um amigo, depois vem o outro, e assim até chegar o quarto amigo, e todos acusando. Alguns chegaram conversando de forma até educadamente, mas, todavia, os irmãos sabem que no final das contas, todos acusaram Jó. Então, o comportamento dos 4 amigos de Jó é um comportamento condenável. A Bíblia diz que há um amigo mais chegado que um irmão. Existem amigos que são presentes de Deus, que Deus dá para nós. E quando a gente escolhe os amigos, a gente pode cometer o equívoco de escolher uma amizade errada. Porque, amados, vamos ser sinceros, temos muitos irmãos na igreja e muitos colegas, mas quem são os nossos verdadeiros amigos, que nós podemos contar com eles? Não é na hora da churrascada, porque na hora que o Jó ele matava o boi para fazer o churrasco, ele tinha muitos amigos e ninguém o acusava. Mas quando ele perdeu as 500 juntas de boi, não tem mais churrasco. Quando ele perdeu os 3.000 camelos, não tem mais transporte. Quando ele perdeu as suas ovelhas, o que acontece? Ele perde a roupa, a confecção de lã. Ele perde a indústria, ele perde os filhos. Ele não tem mais os churrascos com os filhos. Então agora ele vai conhecer quem são os amigos. Se você quer conhecer os verdadeiros amigos, começa a passar luta, começa a passar prova. E quem estiver do teu lado, te ajudando, te apoiando, nos momentos da luta, é um sério candidato a se tornar o seu amigo, porque o verdadeiro amigo a gente conhece nos momentos mais difíceis da vida. Olha que coisa tremenda. Jó, Deus está em silêncio com Jó até o capítulo 37. Deus vai quebrar o silêncio com Jó no capítulo 38. E Deus não faz nenhuma acusação para Jó. Os 4 amigos de Jó o acusam. Deus não acusa Jó. A Bíblia diz que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Imagina se Deus jogasse na nossa cara as nossas falhas, irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus é amor e misericórdia. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele não faz nenhuma acusação, mesmo porque o Jó não tem nenhuma falta ali, mediante o seu caráter que já citamos no início da lição, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Outro detalhe, Deus não dá explicações para Jó porque ele está passando a prova. Então, a partir do capítulo 38 do livro, Deus entra em cena conversando com Jó, mas Deus não dá explicações para Jó porque ele está passando. E quando Jó começa a questionar Deus, Deus não responde os questionamentos de Jó. Deus apenas diz o seguinte: onde tu estavas quando eu coloquei os fundamentos da terra, do mundo? O silêncio de Deus é pedagógico e Deus ele pode ficar em silêncio em algumas circunstâncias da nossa vida para nos fortalecer, nos aprimorar, nos dar um refinamento na vida cristã, fazer de nós um crente melhor, um servo de Deus melhor. Então, você que está assistindo essa aula, se você está passando por um momento que Deus está em silêncio com você, isso não significa necessariamente que você está em falta e pecado. Pode ser um processo pedagógico de Deus na tua vida, mas eu tenho uma boa notícia. O silêncio foi quebrado no capítulo 38. E conosco também acontece assim. Deus tem um momento do silêncio conosco, mas tem um momento também que ele volta a falar com a gente. Então, Deus convida Jó para momento de reflexão. Esse é o propósito. Deus traz Jó no capítulo 38 para ele ter um momento de reflexão. Nós estamos passando agora um momento conturbado no planeta Terra, que é a pandemia do novo coronavírus. Esse é o momento para a gente fazer uma reflexão. Por quê? Porque agora não tem congressos, aglomerações, ajuntamentos, multidões, festividades, convenções e as confraternizações e os grandes churrascos e as grandes festas. Por quê? Porque Deus fechou a agenda do planeta e não é só no contexto religioso. Deus fechou nesse ano com o coronavírus a agenda dos políticos, dos governantes, das escolas, das empresas, dos repartimentos públicos, dos departamentos governamentais, a nível municipal, estadual, federal. Até as Olimpíadas foram postergadas para o ano que vem. Então, veja bem,
Hoje, nós temos que refletir que tipo de crente que nós somos. Nós somos crentes que só vamos para a igreja quando tem festa, quando tem congresso, quando tem comes e bebes, quando tem aniversário, quando tem pizza, quando tem a festividade do departamento XYZ. Espera aí, que evangelho é esse que nós vivemos? Então é momento da gente fazer uma reflexão, como Deus chama Jó para reflexão. No capítulo 42, Jó ora pelos seus amigos. A Bíblia diz que Deus vira o cativeiro e Deus dá em dobro tudo que ele dantes possuía. Então, eram 7.000 ovelhas, agora Deus deu para ele 14.000. Eram 3.000 camelos, agora são 6.000. Eram 500 juntas de boi, agora é 1.000. Eram 500 jumentas, agora são 1.000. Só filho que Deus não deu um dobro, né? Mas deu mais 7 homens e 3 mulheres. A esposa continua a mesma, não trocou de esposa. Nada de separação na vida conjugal do Jó. Uma coisa interessante que eu quero aqui nas considerações finais é que na cultura judaica as mulheres elas não são citadas na genealogia. Isso é um ponto muito importante para a gente entender. Segundo ponto, as mulheres na cultura judaica não têm direito à herança. Porém, no caso de Jó, nós temos aí duas exceções. Porque quando Deus restitui em dobro tudo que ele perdeu, virou cativeiro, mudou a história, a Bíblia não cita o nome dos 7 filhos homens do Jó, mas cita o nome das 3 filhas de Jó, Gemima, Késia e Queren Apuk. Outros sim, essas 3, a Bíblia diz que o Jó deu herança para cada uma delas junto com seus irmãos. Então, o protocolo aqui foi quebrado. A tradição aqui, ela foi quebrada e o nome do Senhor foi glorificado. Então, Deus restituiu a Jó e Deus deu também para ele a bênção da longevidade. O Jó, ele viveu mais 140 anos de vida e alguns estudiosos ainda fazem a conjectura que o Jó, quando começou a prova, que ele perdeu tudo, ele tinha mais ou menos uns 70 anos de idade. Então, se ele tinha mais ou menos 70, que isso é uma conjectura dos teólogos, a Bíblia não fala dessa idade. Mas os 140 anos aí, ó, tá comprovado sim. Depois da prova, Deus deu mais 140 anos. Então, amados, olha só, 70 vezes 2 dá quanto? Dá 140. Então, Deus daria então o dobro de vida para ele. Agora, ó, na prosperidade, na bênção. Agora pega 140 aí, ó, com mais 70 para ver quantos anos esse homem viveu. E a bênção foi grande. Você está passando por um problema? Querido aluno, você está passando por um momento difícil? Minha prezada aluna do Instituto Etnos, você está passando por um momento circunstancial adverso na sua vida? Confia em Deus. E que possamos dizer nesta aula, como disse o patriarca Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.